Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Estamos iniciando a resenha do cooperativismo e agronegócio. Produção da FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina. Veja os destaques do programa de hoje. Presidente da Cooperalfa fala das medidas de controle do novo coronavírus nos setores da cooperativa. Embrapa realiza pesquisas para a erradicação da fome na agricultura sustentável. Portaria do governo de Santa Catarina estabelece o vazio sanitário na cultura do maracujá. Cooperativa do Sistema Sicoob dobra de tamanho em 5 anos em atividade. Estamos no caminho certo? Sim. Estamos trabalhando de acordo? Sim. O que podemos fazer mais? Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes FECOAGRO. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. Em Santa Catarina, Romeu Betti, presidente da Cooperativa Industrial Alfa, manifestou-se logo no início da pandemia sobre o novo coronavírus e destacou as principais medidas que foram adotadas para evitar muita aglomeração de pessoas em todos os setores da cooperativa. Vamos acompanhar o depoimento. Preocupante a situação, mas nós devemos enfrentar com naturalidade e com seriedade a questão do coronavírus. Eu acho que você bem frisou que é um momento de preocupação para o mundo, onde que afeta, além da pessoa humana, afeta a economia mundial, e isso vai ser um atraso muito grande. Mas nós precisamos achar caminhos de procurar evitar ao máximo a contaminação entre nós pessoas. Então, acho que a cooperativa ela está procurando orientar os colaboradores, orientar de modo especial também todos os cooperados, enfim, todos aqueles que a gente tem um contato um pouco mais direto. Então, eu acho que estamos procurando tomar as providências cabíveis dentro daquilo que se tem condições para fazer com que talvez o impacto da doença se prolifere o mínimo possível. É claro que nós ainda estamos aqui no Brasil praticamente no início da epidemia e isso é uma preocupação muito grande que todo mundo tem que ter. E eu acho que todo cidadão de bem e que pensa um pouco tem que também fazer sua parte, não sair desesperado para os mercados para comprar, por exemplo, além daquilo que era o hábito normal. Os mercados vão estar abertos, eles vão estar abastecidos, por enquanto não se tem problema nenhum de abastecimento e isso já dá um pouco de tranquilidade. E a gente tem essa franqueza de pedir para os clientes, por exemplo, que continuem comprando sim, mas dentro do limite, como era de costume, nada de exagero para não desabastecer de fato. Com relação, por exemplo, ao abastecimento, com relação a animais, nós recebemos um comunicado que as lojas podem continuar, as lojas agropecuárias devem continuar abertas para poder atender os clientes com medicamento para os animais, com ração para tratar os animais. Então, tudo isso, por exemplo, a gente conseguiu ontem sensibilizar os órgãos competentes para que desse essa abertura. Então, agora cabe a nós limitar um pouco o excesso de público, seja lá onde for. E aquilo que a gente está escutando na mídia, nós temos que seguir um pouco e tratar a questão com muita naturalidade e com muita seriedade. Não é uma coisa assim, isso aí é uma... Não, isso aí é uma epidemia mundial e isso, por exemplo, pode afetar todos nós. Então, essas preocupações nós devemos ter. E o que a gente deve pedir, de fato, é para que todos façam a sua parte. Quem não precisar sair em extrema necessidade, fique nas suas casas. Quem tiver que trabalhar, vai para o trabalho, mas com os devidos cuidados. Mínimo contato possível com as pessoas, desinfecção nas mãos, enfim, aquelas orientações básicas que a própria medicina e que os próprios médicos estão orientando. Então, seguir essas orientações. Que aí acredito que o Brasil seja afetado o mínimo possível, mas para que isso ocorra é preciso que todo mundo faça a sua parte. Então, eu tenho que fazer a minha parte.
como gestor, como orientador, como líder do sistema cooperativo, eu tenho que fazer a minha parte e, além disso, por exemplo, sensibilizar para que os colaboradores e os associados também façam a sua parte. É uma coisa séria, mas é uma coisa que, se nós trabalharmos bem, certamente teremos um impacto menor possível. Seu Bete, como ficam os silos graneleiros e também as indústrias da Cooperal? Bem, tudo vai funcionar normalmente, né? Dentro dos devidos cuidados. Os silos também vão receber a produção, porque não tem outra forma. Então, eu acho que ninguém precisa se assustar, vamos receber a produção normal, mas fazendo sempre os devidos cuidados que são necessários. E as fábricas de ração também vão funcionar, as indústrias vão funcionar, para que não haja um desabastecimento. Porque, além da epidemia, por exemplo, seria o caos, nós temos um desabastecimento, inclusive para os animais, né? Então, tudo isso vai funcionar. Eu tive um contato com o vice-presidente da Aurora ontem, bem no finalzinho da tarde, então eles trabalharam o dia todo ontem. Me parece assim que, por enquanto, tudo está funcionando, não tem nenhum frigorífico que esteja impedido de abater os animais e acreditamos nós que não vai ser necessário se preocupar, né? Pelo contato que a gente teve, o próprio ministro da Agricultura com a sua equipe está atento para que os portos também funcionem normalmente, porque além de receber a matéria-prima e abater e industrializar, nós precisamos fazer escoamento da carne, principalmente com relação às exportações. Então, tudo isso está sendo providenciado. Agora, claro, tem outras categorias que também podem afetar, né? Mas eu acho que um problema que se está percebendo talvez seja com relação à alimentação dos próprios motoristas, né? Porque com o decreto proibindo os restaurantes e bar, né, de se manter fechado, é um dificultador para o transporte, mas certamente vão achar caminho para que, de fato, os transportadores também possam trabalhar normalmente. A erradicação da fome e a busca por uma agricultura sustentável fazem parte de algumas pesquisas realizadas pela Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Na reportagem do programa Dia de Campo na TV, veja os exemplos e os benefícios de alguns desses trabalhos. Vamos acompanhar a primeira parte. A Embrapa é uma empresa pública que busca soluções para a sustentabilidade da agricultura brasileira, possui relação direta com a produção de alimentos e, por isso, vinculou sua atuação direta ou indiretamente para os temas ligados a esse objetivo sustentável. Então, nós ficamos encarregados de compilar todo o trabalho da Embrapa focado nesses dois temas, agricultura sustentável e erradicação da fome. É evidente que, como a Embrapa é uma empresa ligada à produção de alimentos, quer dizer, então ela tem uma vinculação muito direta com a erradicação da fome. Por meio de várias unidades distribuídas pelo país, possui linhas de pesquisa voltadas à nutrição e saúde, a alimentos seguros e à produção de base ecológica, promovendo também a inclusão social e produtiva de agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais, com a valorização de seus produtos e de seus modos de saber fazer. E um exemplo deste trabalho fica aqui, na Estação Experimental Cascata da Embrapa Clima Temperado, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Este espaço é destinado ao desenvolvimento de tecnologias para a agricultura de base ecológica e familiar, e que tem protagonismo em questões como sustentabilidade e segurança alimentar. Então eu diria assim que o trabalho da Cascata aqui está sintonizado com todas essas metas do ODS 2 de erradicação da fome e agricultura sustentável e particularmente naquela meta que trabalha o sistema sustentável de produção, onde a agroecologia aqui e a produção orgânica aqui na Cascata, digamos, é a linha fundamental de pesquisa, é a linha que orienta todo o trabalho feito aqui na estação. É um enfoque científico, um movimento, mas também é prática de produção agrícola, que tem o seu locus preferencial na agricultura familiar, que valoriza os territórios onde as pessoas vivem, valoriza os circuitos curtos de comercialização, o contato entre os consumidores e os produtores, o contato direto, né? E que prima por um processo de produção mais autossuficiente, onde os agricultores têm menos dependência aos insumos externos. Aqui nesta estação, o principal público são os pequenos agricultores. A agricultura familiar representa 70% da produção alimentícia nacional e contribui para a segurança alimentar do país. Quando se fala de agricultura familiar, dos pequenos produtores, sejam indígenas, também temos um trabalho aqui com indígenas, com quilombolas, enfim, com todos os públicos realmente que
trabalham a pequena produção de alimentos. Os trabalhos realizados aqui estimulam a transição agroecológica dos produtores, promovendo também a diversidade produtiva. O desenvolvimento de variedades mais eficientes no uso de recursos naturais e menos dependentes de insumos também são importantes, além do próprio desenvolvimento de insumos biológicos. A Embrapa, como uma instituição pública, ela resolveu contribuir para diminuir essa dependência. Fazendo o quê? Prospectando e caracterizando fontes regionais de nutrientes, combinando micro-organismos com capacidade de promoção de crescimento. Veja então agora os assuntos que vamos ter depois do intervalo. Portaria do Governo de Santa Catarina estabelece o vazio sanitário na cultura do maracujá. Cooperativa do Sistema Sicoob dobra de tamanho em 5 anos de atividade. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob e fertilizantes Fecoagro. Tecnologia e inovação estão no DNA da Fecoagro, seja na produção e distribuição de fertilizantes, na centralização de compras conjuntas, na divulgação e difusão do cooperativismo ou na operação de programas oficiais de interesse dos agricultores. São atuações permanentes buscando a rentabilidade e a sustentabilidade do agronegócio catarinense. A Fecoagro é modelo de integração cooperativista no país. Praticamos e estimulamos a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. Temos mais de 1 milhão de sonhos, mais de 1 milhão de oportunidades. Temos mais de 1 milhão de conquistas e mais de 1 milhão de sorrisos. Porque já somos mais de 1 milhão de associados em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Venha crescer com o maior sistema de cooperativas de crédito do Brasil. Sicoob. Faça parte. O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso, a Fecoagro tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da Fecoagro. Chegou o fertilizante Com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto Com Algem, a nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. Dinâmica e atual, essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do agro, do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver é só acessar o site da Fecoagro e pronto. Lá está a TV Coop. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os 4 cantos do mundo. Somos Coop em Santa Catarina. Segundo os especialistas, estamos passando pela crise mais grave da história. Nunca antes o mundo havia parado dessa maneira. São tempos difíceis que vão afetar as nossas vidas mais do que imaginamos. Vamos precisar de união para vencermos a segunda parte dessa guerra, a economia. Quando a quarentena terminar, o Brasil vai precisar movimentar o comércio e a indústria para que os empregos sejam mantidos. Por isso vai ser extremamente importante você consumir produtos fabricados no Brasil. Sejam eles roupas, brinquedos, utensílios, máquinas, ferramentas, eletrodomésticos, tudo. Vai ser a hora de pensar no nosso país, de valorizar o nosso emprego.
de manter as nossas riquezas aqui dentro. Participe, divulgue. Vamos espalhar esse movimento para que todos façam parte. Viva o produto brasileiro. Viva o Brasil. Sejam bem-vindos a Santa Catarina, famosa pela força do seu agronegócio. Evite trazer alimentos e plantas de outros estados ou países. Você pode colocar em risco a saúde dos nossos animais e lavouras. Ajude a proteger o nosso agronegócio e aprecie os produtos catarinenses. Uma campanha Sindicarne, Acave, Icasa e Fecoagro. Apoio Cidasc, Secretaria da Agricultura e Governo de Santa Catarina. O Brasil é o maior produtor e consumidor de maracujá do mundo. E Santa Catarina possui fama de produzir a melhor fruta do país. Para preservar a sanidade dos pomares e evitar o endurecimento do fruto, o governo assinou a portaria que estabelece o vazio sanitário. Saiba mais sobre esta medida para a cadeia produtiva, que é tão importante para o Estado. Reportagem do programa SC Agricultura. Santa Catarina ocupa lugar de destaque em produtividade e qualidade do maracujá produzido no Brasil. É o terceiro maior produtor, ficando atrás apenas da Bahia e do Ceará. Numa área de 2.300 hectares, em torno de 1.000 famílias se dedicam à atividade e colhem, a cada safra, 50.000 toneladas de frutos. Bonitos, grandes e com bastante polpa. Por isso, o maracujá azedo produzido no estado é considerado o melhor do país e baliza os preços no mercado nacional. Mas, apesar dos bons resultados, os produtores estão apreensivos por causa da virose do endurecimento do fruto. Olha só a diferença desses dois maracujás. Esse pequeno, com casca deformada e endurecida, apresenta os sintomas da doença, disseminada pelo pulgão, um pequeno inseto comum nas lavouras do Brasil. O fruto fica endurecido, a casca ela lignifica, ela fica como se fosse uma lenha mesmo e reduz drasticamente o conteúdo de polpa desse fruto. Então ele fica, até para a indústria ele não serve. É uma fruta que tem que ser descartada e não tem comercialização para ela. Assim que focos da doença foram encontrados nos pomares catarinenses, empresas públicas e privadas que atuam no setor agrícola se integraram para uma ação rápida e eficiente. Os produtores passaram a conviver com a doença sem perda de qualidade dos frutos. Para isso, foi necessária a adoção de várias tecnologias. A prevenção é o melhor caminho para combater a virose. Então, as principais medidas de convivência com a virose do endurecimento dos frutos, elas partem da produção de mudas em ambiente protegido, um ambiente controlado, com tela anti-afídio, com cobertura plástica e com uma anticâmara adequada. E essa muda dentro desse ambiente pode ser produzida de forma uma muda avançada, uma muda grande, que dá uma resposta maior a campo, ela produz de forma mais precoce e ao mesmo tempo diminui o número ou a quantidade de tecidos que são suscetíveis à infecção pelo vírus. As folhas mais velhas são mais duras e não permitem a entrada do vírus. Depois disso, a gente tem outras regras de convivência com o pomar já em andamento, que seria a eliminação das plantas com sintomas com sintoma da virose até o florescimento, que a gente chama de hogging, que é essa retirada mesmo. Tem que plantar umas a mais, plantar mais denso o pomar e arrancar aquelas primeiras que aparecem sintoma para que a gente consiga frear a epidemia dentro do pomar. Outras práticas como plantio direto, adubação equilibrada e tendo assim totalmente uma visão para que não tenhamos deficiências dentro do pomar, que isso enfraquece a planta. E por fim, quando terminar a safra, no dia 30 de junho, a gente deve estar com o pomar erradicado e manter essa área sem nenhuma planta viva de maracujá durante 30 dias, até o dia 31 de julho, para que a gente consiga
fazer esse vazio sanitário que hoje a portaria nos recomenda e manda, né, que o produtor faça. Santa Catarina é o primeiro estado do Brasil a assinar uma portaria que estabelece o vazio sanitário para a cultura do maracujazeiro. A portaria, na verdade, é um marco que estabelece aqui para a região uma grande conquista. Ela prevê, então, o vazio sanitário é uma medida sanitária, né, que se usa para fazer contenção de uma determinada praga, como no caso aqui, a virose do maracujazeiro. É um período de 30 dias onde não pode haver o cultivo ou a permanência de plantas vivas no campo. Isso é muito importante para todas as práticas que virão posteriormente, para mitigar o ataque da virose na lavoura do maracujá. Essa medida legislativa, que é a portaria, que ela advém de algo maior, que foi a criação da política de sanidade vegetal aqui no estado, que até ano passado o estado não tinha, e que se conseguiu a construção dessa política de defesa sanitária envolvendo os diversos setores, e o setor do maracujá foi um. Ela foi construída como? Foi construída com base na expertise técnica dos pesquisadores da IPAGRE, dos engenheiros agrônomos sanitaristas que atuam na área de sanidade da SIDASC, mas também com a mão do setor. Então é uma norma que ela é construída a várias mãos e ela só vem trazer benefícios para o setor. A assinatura da portaria do vazio sanitário aconteceu durante um dia de campo, em que foram apresentadas várias tecnologias de produção do maracujá azedo. O foco do evento é trabalhar a qualidade e a sanidade do maracujá produzido aqui na região. Então nós teremos uma estação que vai falar sobre a produção da muda com qualidade, que é um dos tripés da produção do maracujá. Teremos uma segunda estação que vai falar sobre o manejo conservacionista do solo, né? A questão do SPDH no maracujá, a cobertura do solo, manejo de adubação, e uma terceira estação falando sobre o controle da mosca, né? Do controle de insetos e tal, das pragas. Então nós temos uma sanidade muito boa do maracujá, o nosso maracujá é referência nacional, e não é que não tenha doenças aqui, a gente convive, aprendemos a conviver, e nesse aprender a conviver melhoramos a qualidade. E hoje a lavoura de maracujá, ela é muito importante social e economicamente para Santa Catarina. Nós produzimos frutos de alta qualidade que abastece o mercado nacional. E a partir desta portaria, Santa Catarina sai na frente. Santa Catarina e os produtores saem na frente, né, com um instrumento que vai salvaguardar as lavouras, vai também diminuir o uso de defensivos, melhorar economicamente e também tornar nossa fruta ainda mais apreciada nos diferentes estados do Brasil. Então é um ganho muito grande para os produtores de maracujá catarinense. E hoje o quadro Relembrando vai mostrar a força do sistema Sicoob em Santa Catarina. A matéria do programa Cooperativismo em Notícia procurou evidenciar a capacidade da cooperativa que nos últimos 5 anos mais do que dobrou de tamanho. E a proposta era continuar expandindo sua capacidade gerencial. Revejam. Essa marca estampa um cenário promissor. Está presente em 86% do território catarinense e carrega um simbolismo jamais visto. Feito por pessoas, o Sicoob é o parceiro de milhares de cooperados estado afora. São mais de 900 mil associados, número que deve passar de 1 milhão no final deste ano. Graças aos processos de livre admissão, as cooperativas de crédito deram um salto triplo, com resultados extraordinários. Só em Santa Catarina, o Sicoob, por exemplo, mais que dobrou de tamanho nos últimos 5 anos. Segundo pesquisa recente, é a 34ª maior empresa do estado. Em ativos, passou de 14 bilhões, crescimento de 17%. O presidente Rui Schneider da Silva celebrou esses números com a consciência de que o sistema não pode parar. Afinal, no mercado cada vez mais competitivo, a ordem é se adequar, profissionalizando todo o quadro funcional. O lado bom de tudo isso é que a taxa de inadimplência dentro do sistema é muito baixa. Eu estava mesmo ontem dando uma olhada nos índices, né, que a gente monitora ele frequentemente. Então você vê aqui, ó, nas operações de crédito, a nossa média estadual nós estávamos cobrando a taxa de 1,63%.
No cheque especial, a nossa taxa é 5,6, 5,7. E a nossa inadimplência baixou para 1,89, média estadual. Tem alguns lugares que é menos ainda, outros lugares talvez uma pequena diferença. Isso faz com que nós possamos pensar, estamos no caminho certo? Sim. Estamos trabalhando de acordo? Sim. O que podemos fazer mais? Aí vem aquele portfólio de produtos financeiros que a gente pode apresentar para o associado. Mas isso aí também depende de cada região, depende de cada associado, depende da qualidade do associado e da necessidade dos associados daquela região. É preciso lembrar também que o Sicoob, que possui agências no Rio Grande do Sul e no Paraná, é o segundo maior financiador da produção agrícola catarinense, para a alegria de quem administra o setor. O agro em Santa Catarina ele é muito expressivo, né? Hoje 25% do PIB de Santa Catarina vem do agro. O que o Sicoob tem feito nesse âmbito? Temos financiado todas as demandas do nosso produtor rural, né? E temos tentado ao máximo diminuir, desburocratizar essas operações. Até agora, nesse ano agrícola, já liberamos 700 milhões, né? Mais de 2.000 contratos de BNDES, então o Sicoob tem batido forte aí na questão do agronegócio em Santa Catarina. E você percebe que esse contratante ele é fiel? O que ele tem demonstrado? O crédito rural fideliza muito o associado e o produtor rural, ele busca primeiro o crédito rural dentro de uma instituição financeira. Então, a partir do momento que você atende ele dentro do crédito rural, é normal que ele venha com todas as suas outras operações para dentro do Sicoob, ou seja, é ponto alto fidelizador o crédito rural dentro do nosso associado. O cenário para 2019 continua sendo promissor. O Sicoob espera crescer mais de 20% em patrimônio líquido, 18% em depósitos totais e 15% em operações de crédito. Somando tudo isso, a cooperativa espera movimentar algo em torno de 23 bilhões de reais, para a alegria dos seus associados e também do mercado consumidor. E com esse exemplar crescimento do Sicoob Maxi Crédito, encerramos hoje o nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. Continue com a gente, porque juntos, você já sabe, somos mais fortes. Até amanhã.